nós estamos aqui mais uma noite para a gente estudar um tema muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos ter a colaboração da nossa diretora associada, Eliane, que vai estar dirigindo a programação desta noite, tá bom? Deus te abençoe, amiga. Com você agora. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, sim. Sim, boa noite. Então tá bom. Antes de nós iniciarmos a leitura dessa noite... Ok. Antes de iniciarmos a leitura dessa noite, quem gostaria de fazer uma oração? Eu acho que vai ser Luiz, porque ele está rindo demais para mim. Estou vendo ele rindo aqui com um sorriso deslumbrante, Luiz. Faz uma oração para a gente, Luizinho. Ok. Tá bom. Olha, Leti, quero pedir a cada pessoa que está na sua casa, que estão onde eles estão, esteja com eles, esteja com essa epidemia, Senhor. Esteja com as pessoas que estão perdendo seus ante queridos, que não está fácil, mas logo o Senhor vai estar voltando para nos buscar. Nós estejamos preparados por sua vinda. Esteja também com o estudo de hoje, o que ele venha falar, possa estar entrando no coração de cada um. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, obrigada, Luiz. Hoje o tema é um tema muito assim, que eu acho que quando Ivone pediu para me dirigir, eu acho que foi o toque do Espírito Santo, hein, Ivone? Porque o tema vem falando muito assim a respeito de mim, né? Eu acho que de todos nós, vem falando sobre falhas, né? Fracassos. Quem de nós já não passamos por isso, né? Na nossa vida, nós falharmos em alguma coisa e daí vem o quê? O fracasso, né? E muitas das vezes nós nos sentimos pessoas... eu mesmo já senti assim que, de repente, eu não era nem digna pelo amor de Deus, o amor que Deus tem por mim. E não foi uma vez, não, muitas vezes eu senti assim, porque nesse momento eu me senti fracassada. E quem que já não passou nesse mundo, né, que a gente vive numa situação dessa? Então, o título vem falando, falhar não significa fracassar. Eu acho que eu particularmente, sempre vejo em relação assim, eu falhei, então, para mim, não deu certo, então já fracassei, eu vou desistir e não tenho mais vontade disso, daquilo, e aí eu mesmo desisto de todas as coisas assim que Deus pode me dar. E vamos ler aqui a introdução. É bem interessante a introdução. Quantos de vocês aqui se lembram da primeira vez que tentaram andar de bicicleta? Eu acho que todos nós, né? Eu não sei se todo mundo anda de bicicleta. A minha mãe nunca andou de bicicleta. Esses dias ela me falou assim, olha, eu falei, mãe, vamos andar de bicicleta, né? Para a gente fazer exercício aí, porque nós estamos precisando. Ela falou assim, não sei andar de bicicleta. Então ela não passou nesse, tipo assim, tombos, né? Ela não caiu na bicicleta. Eu, quando comecei a andar de bicicleta, eu caí várias vezes. Ralei o joelho. Teve uma situação que minha amiga me derrubou em frente do bar. Aí todo mundo estava bebendo lá, aí eles pararam de beber, aí foram lá ajudar eu e ela a levantar. Então, ele vem falando sobre isso. Quantos de vocês aqui se lembram da primeira vez que tentaram andar de bicicleta? Quem de vocês pulou na bicicleta e decolou sem cair ou sem ralar os joelhos? Quem que já, assim, tipo assim, andou de bicicleta e nunca caiu? Já foi assim, subiu nela sem rodinha. Não vale com rodinha, não. Porque rodinha andou na bicicleta e já foi assim, sem cair, sem, tipo, ficar tremendo. E assim, quem já? Eu. Eu quem? A Isabelle. Eu também. Isabelle? Você andou de bicicleta e nunca caiu, Isabelle? Ah. Parabéns.
Muito bem, porque eu ralei tudo meu joelho, meu cotovelo, entendeu? Mas que bom, fico feliz, né? Vamos continuar aqui. Você provavelmente caiu de bicicleta muitas vezes, antes de pegar o jeito, menos Isabelle, porque Isabelle andou sem cair. Parabéns, Isabelle. Mas a maioria de nós, né? Eu acho que todos nós que começamos a andar de bicicleta, a gente caiu, tem um ralado, alguma coisa que mostrou naquele momento que a gente estava estava aprendendo a andar. E imagino que seu pai ou tenha ajudado correndo ao seu lado, segurando o banco e te apoiando. Ou talvez sua mãe, avó, irmão, tio ou tia. Alguém estava lá te apoiando. No meu caso, era minha irmã, Elisângela. Ela sempre ali, pequenininha, a mais pequenininha é ela, tá, gente? Mas sempre ali ela apoiando, segurando, e ela corria. E assim eu aprendi a andar de bicicleta. Você já pensou que, embora haja vencedores nos Jogos Olímpicos, a cada 4 anos, 90% dos melhores atletas do mundo não conquistaram uma medalha? Como eles, nós tentamos, mas nem sempre vencemos. Muitas vezes, nosso emprego não... Peraí, gente, meu óculos aqui fudeu. Não é o que esperávamos. Nossa vida acaba se tornando algo completamente diferente do que imaginávamos. Casamentos iniciados com esperança terminam em lágrimas. Nossos filhos se tornam uma preocupação constante. Temos dificuldade em educá-los. A situação do nosso país e os políticos nos decepcionam. Amizades são traídas. As orações não parecem ser respondidas. Mesmo as coisas que conseguimos alcançar, muitas vezes nos decepciona. A sensação de falha nunca está longe da superfície. A Bíblia registra muitas falhas de seus personagens, mostrando a vida como ela é. A Bíblia é sobre pessoas reais. Hoje, alguns dos personagens bíblicos são lembrados apenas por seu sucesso. Mas antes do sucesso, houve também fracassos. Um desses personagens era Pedro. Jesus foi traído por Judas e preso quando estava no jardim do Getsêmani. Vou falar rapidinho aqui. Você já imaginou quando tem aqueles Jogos Olímpicos? Com certeza, a pessoa que está ali, ela foi escolhida, né, a melhor do seu país, né? E imagina, você ficar tanto tempo treinando e no final você não conseguir levar nenhuma medalha para o seu país. Imagina a sensação de fracasso que aquela pessoa se sente naquele momento que vê a pessoa subindo, né, no pedal, não sei como que fala, e recebendo as suas medalhas e você indo sem nada. Imagina a sensação de falha, eu falei, eu sou um fracassado. Então, ele vem falando muito a respeito disso. Casamentos, né? Quando as pessoas, eu não sei se todos aqui já foi casado, tal, ou pensa, né, em casar, imagina você se preparar com todo aquele amor, com todo aquele carinho. Eu encontrei a pessoa certa, é essa aqui, eu vou ser feliz pro resto da minha vida. E quando você chega numa situação, o casamento começa a dar errado. Eu tenho relação aos filhos, né? Tanto que eu eduquei Felipe no caminho do Senhor e hoje ele não está na igreja. Então, às vezes, acontecendo isso, aquele emprego que, às vezes, você sonhou, fazer uma faculdade, e aí chega numa idade que você fala, olha, eu não consegui. E você se sente fracassado. Ou, às vezes, uma amizade que você confia muito. Essa aqui é minha amiga, esse é meu amigo. E você descobre que ela fala mal de você, que ela não é o que verdadeiramente ela mostrou. Entendeu? Então, isso deixa o quê? A gente decepcionado e também em relação ao nosso governo. Tantas pessoas morrendo por causa da pandemia e o nosso governo fica numa situação que parece que eles não sabem o que fazer. Estão despreparados de todos os sentidos e muitas pessoas morrendo por falta disso. E muita coisa acontece na nossa vida, deixa a gente decepcionado. E às vezes nós oramos tanto por alguma coisa e parece que Deus fala não. Ou às vezes nem ouve, né? Às vezes a gente se sente fracassado em relação a isso. Por quê, Senhor? Eu oro tanto por aquilo e o Senhor não ouve a minha oração. Porque quando fala que você ora e você tem fé, não é realizado? E por que Jesus não ouve a nossa oração? E aqui está falando de um personagem que ele, assim, ele foi aqui, né? Vamos dizer que ao início, quando ele negou Jesus,
ele se sentiu o quê? Fracassado. Porque quando ele fez isso, né, a história de Pedro, ele negou Jesus. Então, vamos entender mais sobre essa história? Quem pode ler para a gente Lucas 22, 54 a 62? Ele vem falando... Ah, mas antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Desculpe, tá, gente? Quer falar alguma coisa em relação à introdução dessa noite? Antes de lermos a Bíblia? Eu posso ler, já que eu não li ontem? Sim, você pode ler. Só vamos ver se alguém quer falar alguma coisa, quer cumprimentar o que eu falei. Ninguém? Lucas... Beleza, então. Então, Lucas 22, 54 a 62. Pode ler, por favor. Lucas 22, 54, 52. 52 a 62. Lucas 50. Não, Lucas 22, 54 a 62. Tá. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e os levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, O que você entendeu? eu estava dizendo, Microfone fechado. Oi? Pedro, antes de falar isso, ele disse que não negaria Jesus, que até morreria por ele. Mas como Pedro é um humano como nós, ele sim ia ter medo de morrer. Por isso ele negou, porque ele pensou em primeiro na vida dele e na vida de Jesus. Mas se fosse Jesus, ele morreria por ele e por todos nós. Muito bem, Isabelle. Isso mesmo. Mas, muito bem. Pedro, né, negou a Jesus. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse relato da Bíblia? Liga, Ivone. Liga. O microfone está desligado. Eu acho que quando ele negou Jesus 3 vezes, ele chorou, né? Fala que no texto que a Isabelle leu, ele chorou amargamente, né? Eu acho que ali ele caiu em si e se sentiu fracassado, né? Porque ele havia dito que estaria com Jesus em todos os momentos e defenderia, e de repente ele contradisse tudo aquilo que ele havia falado, né? Então, acho que ele experimentou a sensação de falha, de fracasso, naquele momento que ele chorou. Muito bem, é isso mesmo. Ele se sentiu fracassado. O momento que ele deveria, né, ter falado, não, realmente, eu estava com ele. Mas o medo fez que ele fizesse aquilo, né? Igual a Isabelle falou, ele ficou com medo de morrer. Mas agora vamos trazer um pouquinho, bem rápido, para os dias de hoje. Quantas vezes na nossa vida nós negamos a Jesus? Será que quando a gente está num ambiente, a gente nega Jesus?
Ou será que quando a gente está numa roda de amigos, nós lembramos de falar do nosso amor, do nosso Deus por cada um de nós? Será que uma pessoa, ela vai até você, tipo assim, ó, olha, ela vê em você uma pessoa que é assim, ó, que é fiel ao Deus, ao nosso Deus, e pede para você orar por alguma coisa? Será que nós não estamos sendo igual Pedro pelas nossas atitudes, não, assim, verdadeiramente negando a Jesus em cada situação, porque cada um passa por coisas diferentes, né? E nós, os nossos desbravadores, né? Será, meninos e meninas, será que os assuntos de vocês, quando vocês estão falando com os amiguinhos, tem um momentinho assim que vocês conseguem falar sobre Jesus, convidar eles para vir na escola sabatina, fala do amor grandioso, fala do clube. Então, às vezes, nós fazemos isso também. Às vezes, nós negamos Jesus, porque, às vezes, por vergonha, ou por achar que falar desse amor tão verdadeiro, as pessoas vão rir da gente, né? Vai zombar, fala, ih, esse guri. E, às vezes, a gente faz isso. O David colocou, né? Eu não falo porque eu tenho medo que me zoa. É isso. Às vezes, né? A pessoa, eu vou falar nada, o pessoal vai falar, ei, esse crentinho, né? Assim. E muitas vezes nós fazemos isso, nós negamos Jesus, porque às vezes a gente está com vergonha, o que a pessoa vai falar? E esquece que nós não temos que ter vergonha de Jesus. Nós temos que ser assim, ficar feliz, porque Jesus ama você. E como não falar de um amor, de uma pessoa tão assim, que deu a vida por mim e por você? Tá bom? Vamos continuar lendo. O fracasso não é fatal se reconhecermos que todos falham. Gente, todo mundo falha, ninguém é santo, todos nós somos pecadores. O único que veio aqui na Terra e não pecou foi Jesus. Então, não se sente se alguma coisa aconteceu na sua vida e isso que está acontecendo está fazendo você afastar de Jesus, não se preocupa, porque todos nós falhamos, todos nós somos pecadores. E Pedro também, ele era um pecador, e ele, naquele momento, se sentiu fracassado. Mas, né, nós vimos relato sobre Pedro na Bíblia, que quantas pessoas se converteram, porque naquele momento que ele fez isso, ele se arrependeu de coração. Porque ele saiu dali chorando amargamente, e com certeza o arrependimento, ele sentiu muito. E nós vamos ler aqui o relato, que teve um momento que Jesus olhou para ele e ele sentiu o amor de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Pedro negou seu mestre 3 vezes. Por quê e como isso aconteceu? O fracasso não é fatal se lembramos que o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Será que o olhar de Jesus era de tristeza, de desapontamento ou de compaixão e compreensão? Que tipo de olhar Jesus deu a Pedro? O que você imagina naquela hora que ele falou assim, Jesus, 3 vezes que você vai me negar, e aí o galo vai cantar. E aí, o que você acha? Na hora que Jesus olhou para ele, porque na hora que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Como foi, assim, esse olhar? Será que o olhar de Jesus era aquele olhar frio, de falar assim, olha, eu falei para você, quantas vezes nós fazemos isso, né? Quando alguém da família, os nossos amigos, faz alguma coisa que você sabe, assim, que para você não vai dar certo e a pessoa fracassa. E você olha com aquele olhar, eu falei para você que não ia dar certo. Aquele olhar que deixa a pessoa entristecida, envergonhada. Por quê? Porque nós achamos que, às vezes, nós somos melhor que outras pessoas. Então, qual que foi o olhar de Jesus? Ou Jesus olhou com compaixão, com amor, quando uma pessoa, um amigo erra, e mesmo assim você vai lá, aquele olhar de quê? De compaixão, que você abraça e a pessoa sente, olha, eu sei que você, eu estou aqui, você pode contar comigo, entendeu? Não importa o que a pessoa faça, mas quando a gente olha de uma forma que a pessoa entende que você está ali para todas as horas, pode ter certeza, mesmo ele sabendo que ele fracassou, mas ele vai entender que a falha dele, o erro dele, não é motivo de ele achar que ele é um fracassado. Porque nós não somos fracassados, porque
Todos nós viemos com propósito, porque Jesus deu a vida por cada um de nós. E eu tenho certeza que Jesus não quer que nenhum de nós sejamos fracassados. Vamos continuar? Jesus olhou assim. Amargamente. Peraí, Jesus. A Bíblia não nos diz, mas seja o que for, Pedro desmoronou depois. Ele saiu e chorou amargamente, como aponta Ellen White. Naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza, nenhuma irritação. Porém, se via ali, à vista daquele rosto pálido e sofredor, daquele trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta, despertou-se a consciência, ativou-se a memória, lembrou a advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para que vos cirandar como um trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Esse aí está em Lucas 23, 31 e 32. Quem pode ler para a gente? Rapidinho, gente, porque senão o nosso tempo vai acabar. Posso ler? Pode. Porque se em lenho verde fazem isto, que serás rio linho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. É Lucas 23? Lucas 23, 31, 32. Porque Tá. se em lenho verde fazem isto, serás no lenho seco. E aí, o que você entendeu, Emily? Emily? Acredito que quando Pedro teve essa falha dele, foi um questionamento quando Jesus estava indo rumo ao Calvário, porque questionaram ele. Porque esse lenho verde fazem isso, o que será que ele faz também quando não tiver nada? Muito bem. Isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Esse foi o ponto de virada na vida de Pedro. Ele lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O fracasso, esse aqui é o terceiro ponto, o fracasso não é fatal se aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Errar, gente, é normal. Vamos errar várias vezes, entendeu? Porque nós somos pecadores. Mas quando nós aprendemos a fazer o que é correto perante o nosso Deus, e a gente pede perdão a Deus, sinceramente, Deus perdoa os nossos pecados. E aquilo que você fez, aquele ato errado, vai ser apagado. E Jesus não vai se lembrar mais disso. Às vezes nós ficamos com aquilo na cabeça, mas quando você pede perdão para Deus verdadeiramente, Jesus não lembra mais, ele passa uma borracha naquilo. Então, Pedro, mesmo ele ter, tipo assim, cometido essa falha, mas depois, naquele momento, quando o galo cantou, que ele viu o olhar de amor de Jesus que ia passar, ele sabia, Jesus, que ele ia passar por um momento depois dali, um momento assim que ia ser o quê? Humilhante, ele ia sofrer muito. E Jesus não merecia isso. Mas toda vez que alguém cuspia, batia nele, ele via a cada um de nós, hoje aqui, estudando sobre a sua palavra. Então, tudo que ele fez, ele sabia que depois daquilo, nós tínhamos o direito de ser salvos. Antes disso, nós não tínhamos direito. Mas quando ele se entregou como cordeiro, hoje nós podemos falar, a salvação é de graça. Você não precisa de muita coisa para você ser salvo. Por que não buscar um Deus tão maravilhoso e verdadeiro que quer o nosso bem? Esse mundo não oferece nada de bom. Parece que as coisas é legal, nossa, é muito legal, mas vai chegar um tempo que não vai demorar,
que um cantinho especial, que ali só quem ocupa é só o nosso Deus. Não tem jeito. Você pode buscar no mundo o que você quiser, mas nunca vai ficar no lugar que é o lugar do nosso Deus. E Pedro entendeu isso. Mesmo ele tendo errado naquele momento, ele pediu perdão. Ele se arrependeu amargamente do jeito que ele fez. Depois, ele viveu o restante da sua vida pregando o evangelho. Se a gente vê o relato na Bíblia, foi uns, né, que pregou o amor de Deus. E ele morreu de uma forma muito triste. Mas depois desse arrependimento, ele nunca errou, assim, tipo, ele sempre tentou buscar Deus e fazer o que é correto. Então, errar, ter falha é normal, mas nós não podemos deixar que esse fracasso tome conta da nossa vida. Porque aí, a cada momento, eu falo isso para os adolescentes, juvenis, se você é assim com Deus, aqui em casa, quando eu faço culto, mas se você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, o que vai acontecer? Você vai se afastando. Você vai se afastando, você vai se afastando, e quando chegar um momento, você vai estar tão longe que você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, mas não porque Deus não ama você, é porque você tomou essa decisão. Então, nós temos que saber que quando a gente quer andar com Deus, nós temos que andar assim, ó, em comunhão com Ele. Mas como que a gente consegue? Buscando Ele todos os dias. Não tem como andar com Deus se você não tem. Como que você fala com uma pessoa, é uma amiga sua, que você gosta da pessoa, se você não tem esse contato com ela? É impossível. É a mesma coisa com Deus. Tá bom? Agora vamos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou já para o quarto item. Ninguém? O fracasso não é fatal se deixamos nossas falhas para trás. É o que eu falei, né? Esquecer. Eu errei. Não importa. Você errou, você pediu perdão a Deus. Bola para frente, como se diz, né? Vai, esquece. Você pediu perdão, você sentiu que Deus te perdoou. Vai para frente, vai. Vai, segue a Jesus, vai viver uma vida diferente. Igual Pedro. Depois que isso aconteceu, Pedro renasceu uma outra pessoa. Ali ele entendeu que ele tinha que pregar o evangelho. E nós temos que seguir o exemplo de Pedro. E aqui, né, cada um de nós falhará uma vez ou outras. Às vezes até... gente, desculpa. Aqui o fracasso não é fatal se deixamos nossas falhas para trás. O último versículo, João 21, 15 a 18. Quem pode ler? Rapidinho, gente. Pode ser qualquer um aí. João 21, 15 a 18. Eu ou pode ser outra pessoa? Oi, pode ler. João 21, 15 a 18. Tá. 15 a 18. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo. Sim, o Senhor sabe que eu amo. Sim, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos a alguém,
vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. O que você entendeu, Isabel? Eu entendi que Jesus falou essas três vezes que cuide das minhas ovelhas para Pedro cuidar do... Eu entendi para Pedro cuidar dos apóstolos. Ivone, quer dar uma... não terminou? Terminou, Isabel? Uhum. Terminou? Ivone, quer dar uma explicada para a gente em relação a esse versículo? Então, né? Aí Pedro quis dizer assim para Pedro. O Pedro quer dizer para Pedro, muito bom. Jesus quis dizer assim, né? Nós precisamos cuidar das pessoas, amar as pessoas, né? Aqui o texto, o tema de hoje fala: falhar não significa fracassar. Nós podemos até falhar, mas isso não significa que tudo acabou, né? A partir dali, da falha de Pedro, quando ele negou Jesus, ele se arrependeu, né? Se converteu e buscou ter uma mudança de vida, né? E aí, quando Jesus fala: você me ama? Amo, você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E esse é o nosso papel como cristão também, né? Todos nós precisamos amar as pessoas, cuidar delas, mesmo com as nossas falhas, com as nossas lutas. Nós devemos a cada dia buscar a Deus e ir vencendo aos poucos. Caiu, levanta, isso você já disse, né? Porque com Cristo nós teremos a vitória. Isso mesmo, muito bem, Ivone. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou entendendo? Certinho? Todo mundo de boa? Outra. Às vezes até falharemos com o Senhor. E quando fizermos, Satanás nos dirá que não existe solução, que o nosso futuro está destruído. Mas essa não é a mensagem de Deus para nós. Nunca devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente. Provérbio 24:16 nos lembra: porque 7 vezes cairá e o justo se levantará. Então, toda vez que a gente falhar, Satanás vai querer colocar na nossa cabeça, né, na nossa mente, que nós não temos mais solução. O nosso futuro está destruído, nada vale mais a pena, mas essa não é a mensagem de Deus para nós. Deus não quer que isso aconteça conosco. Toda vez que a gente cair, igual o Evandro falou, levanta de novo, se limpa, confia em Jesus, entrega sua vida para Ele e vá-se embora. Tá bom? E que possamos sair aqui, né, desse encontro nosso com a certeza: Jesus ama você, ama a mim. Oi? Jesus ama a cada um de nós. Lembremos que a falha não é fatal se reconhecemos que todos falham. O amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Devemos aprender e crescer com os nossos fracassos. Devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Não importa se você errou, se você falhou, mas olhe para frente, olhe para Cristo. Não olhe para os lados, olhe para frente, olhe para Cristo. E com certeza vamos buscar a salvação, porque Cristo está voltando. E eu tenho certeza que todos nós queremos morar com Ele no céu, não quer? Então temos que buscá-lo todo dia, para que nós possamos ter esse compromisso, né, com o nosso Deus. Amém? O nosso estudo de hoje é sobre falhas. E todos nós falhamos. E podemos aprender com a história de Pedro. O grande Pedro. O Pedro impetuoso, corajoso, que havia dito para Jesus que nunca o negaria, que nunca o abandonaria, que estaria disposto a dar a sua vida por ele. Este Pedro negou Jesus. E não negou só uma vez, não. Ele negou 3 vezes. E o pior, Jesus havia dito a ele que ele o negaria. E Jesus o alertou, dizendo: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E naquela noite, quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. O que me chama muita atenção foi o olhar de Pedro para Jesus. Quando o galo cantou, ele se lembrou e olhou na direção de Jesus. Jesus estava sendo levado preso. E Jesus olhou para trás e cruzou o olhar com o olhar de Pedro.
aquele olhar sereno, aquele olhar dizendo assim: Pedro, eu já sabia que você ia me negar, mas mesmo assim eu continuo te amando. Eu não mudei nada em relação a você. Eu espero que você não mude em relação a mim, porque eu te amo, eu estou disposto a te ajudar. Mas a palavra de Deus diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Igual nós choramos quando falhamos. Mas a história de Pedro não poderia terminar em prantos, em choro, em depressão, em desistência. Ele não desistiu. Sabe por quê? Porque no domingo, quando Jesus ressuscitou, ele mandou dizer aos discípulos e a Pedro em especial. Se você olhar no livro de Marcos, no capítulo 16, fala exatamente isso. Jesus mandou um recado por Maria para dizer aos discípulos e a Pedro que ele havia ressuscitado. Se Jesus apenas tivesse dito e aos discípulos, já estaria suficiente, porque Pedro era um dos discípulos. É que aquela negação de Pedro fez com que ele pensasse que nunca mais voltaria a ser discípulo novamente. Então Jesus mandou um recado especial para ele. Assim como ele está mandando um recado especial para você, que as suas falhas e as minhas falhas não precisam ser o fim, porque ele está pronto para nos receber, pronto para nos tocar e nos transformar. Ele pode transformar as nossas falhas em vitórias. E nós podemos ser vitoriosos em Cristo. Basta apenas nós acreditarmos nele, assim como Pedro acreditou. E Pedro foi transformado por Cristo no grande apóstolo da igreja primitiva. Deus quer usar você também, mesmo com as suas falhas. Vamos orar por isso? Nosso Deus e Pai, que as nossas falhas sejam grandes oportunidades para sermos tocados e transformados por Ti, e assim nos tornarmos mais úteis para ajudarmos outras pessoas que também falham. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos os nossos erros e a confiarmos no perdão de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora eu oro, Ivone? Não, vamos fazer o encerramento aqui primeiro, né? Ah, tá. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Esse é o momento. Fale agora ou cale-se até amanhã. Tudo certo? Então tá. Oi, Rafinha, quer estar falando aí? Solta o áudio. Eu queria comentar com vocês que eu achei muito interessante o que Jesus disse, que independente de qualquer maneira, de qualquer coisa que a gente sofrer na nossa vida pessoal, ele vai continuar amando de uma maneira incrível. Isso eu achei muito fofo. Isso é muito forte, né? Realmente, é maravilhoso. Deus é Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, já que ninguém quer falar mais, quero agradecer a todos, tá? A gente vai tirar aí o nosso print da noite. Eu estou acompanhando pelo print, né, a presença de cada um. Que Deus abençoe você, que essa mensagem, de alguma forma, sirva para você colocar em prática na sua vida. Por mais que você fale, não é o fim, tá bom? Deus está sempre pronto a te receber. Obrigada a presença de cada um. Cadê o nosso DJ Elton Júnior? Para fazer aquele print, todo mundo bem feliz. Vai lá, Júnior, com você. Lembrando mais uma vez a regra, a partir do já fica 10 segundos parado. Oi? 10 segundos. Isso, quando eu falar já, 10 segundos parado. Tá. No 3, 1, 2, 3, já. Libera a câmera, pessoal. Quem tá aí com o rostinho escondido? Vai, 1, 2, 3 e já. Aí, foi. Eliane, amanhã quero o Nicolas na sala, ele fica passando para lá e para cá, em vez de sentar e abrir, e aí? Parece assombração. Olha, Ivone, eu tenho uma dificuldade muito grande com os adolescentes em relação a abrir a câmera, entendeu? Eu tenho a escola sabatina com eles, é muito complicado. É só valendo ponto, Ivone. Se você falar que vai dar pizza para ele aparece. Então vamos orar então, né? Eliane, ou você ora ou delega alguém para orar? Olha, eu gostei muito do que a Rafaela falou, né? Que ela falou que ela ficou muito feliz de saber, né, que Jesus
ama ela, ama a cada um de nós. Eu gostaria muito, Rafaela, que você fizesse uma oração de encerramento. Claro, super aceito. Oremos? Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida e pela nossa saúde. Muito obrigado por todos os dias que estamos aqui em sua presença. Abençoe a nossa vida e o nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite a todos. Até amanhã, no mesmo bate-ponto, mesmo horário, beleza? Boa noite, gente. Dorme com Deus. Só vai mudar E tenha o canal, bom pessoal. sonho. Boa noite. Tchau. Os amigos que até amanhã com a gente, hein, pessoal? Tchau. Boa noite para vocês. Tchau. Tchau, Nicolas. Emily não veio hoje, né, Lili? Quem? Emily,